Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe que você pertence à natureza, não é? Você faz parte da natureza. Você interage com a natureza. Da mesma forma que os insetos interagem com as plantinhas, interagem com as árvores, nós interagimos, sim, com tudo que há na natureza. E nós dependemos da natureza como a natureza depende de nós, essa interação. Isso é vida. Isto é vida. Uma vida auxiliando outras vidas. Olha só como a perfeição de Deus se faz. Então, com essa compreensão, eu vou cuidar melhor de tudo aquilo que está em torno de mim. Principalmente os reinos inferiores. Os reinos inferiores dependem dos reinos superiores. Então, cabe nós que estamos nesse reino de homem, não é? Ser racional, cuidarmos dos seres inferiores, a plantinha, os animais que dependem de nós, os insetos dependem de nós, a terra depende de nós. E olha que compreensão, nós dependemos deles. Você sabe que se não houvesse as abelhas polinizando, o planeta se acabaria, não é? Sabe disso, não é? Então, cabe a cada um de nós entendermos claramente, cabe a cada um de nós entender que somos responsáveis por toda a natureza e pertencemos a ela. Quem vai abordar esse tema é o nosso amigo espiritual Andrei Volopov, o médico. A ciência espiritual ela está muito mais à frente do que a ciência material, gente. Por isso que os espíritos, e nós avisamos e falamos, afirmamos aqui, tudo tem cura. Mesmo que a ciência material diga, essa doença não tem cura. Diabetes não tem cura, como não? Todas. Câncer tem cura, HIV tem cura, todas as doenças têm cura. Quando se busca essa ciência espiritual, você alcança a cura de todo e qualquer mal. Você sabia? Isso é constatação, tá? Há muito mais cirurgias espirituais sendo feitas do que cirurgias materiais. Há muito mais pessoas buscando o tratamento espiritual. Não estou dizendo casa de Maria ou casas espíritas, estou dizendo tratamento espiritual do que tratamento material. Sabiam disso? Isso é constatação, isso é pesquisa. Então, por quê? Porque está de fato havendo esse amadurecimento na cabeça das pessoas que antes de curar o corpo é necessário curar a alma. Quem nos disse isso foi o Cristo Jesus, quando ele diz que devemos primeiro buscar o reino de Deus para que as coisas materiais sejam acrescentadas. Ele está dizendo que temos que dar atenção à nossa essência. Quem somos nós? Um corpo? Não, somos muito mais que isso, somos um espírito. Nós somos espírito que animamos o corpo. E quando o espírito, essa energia que anima o corpo, está forte, o corpo, quando está fraco, ele recebe a carga positiva e se recompõe, se regenera. Nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de regenerar o corpo. Uma vez, conversando com esses espíritos, eles nos diziam uma coisa que, para a atual visão da humanidade, é impossível. Mas eles disseram uma coisa que me fez refletir muito. Nós já passamos pelo reino animal. Nós, espíritos encarnados, já passamos pelo reino animal, onde animávamos um corpo com a nossa alma. Não era o espírito como hoje somos, e sim uma alma que animava, não tinha racionalidade. E neste período de animal, adquirimos muitas e muitas experiências e capacidades. Se você observar, o animal tem capacidade
de que hoje nós não temos, não é? Existe animal que consegue regenerar o próprio corpo. Um exemplo, a lagartixa, ela solta o rabo e o rabo cresce novamente. É a capacidade que aquele animalzinho tem. Mas se já passamos por esse reino e já aprendemos tudo que esse reino tem a nos dar, então esta experiência vem conosco. E por que não quando animal racional não usemos desta capacidade que nos pertence? Porque ainda há um bloqueio que nós mesmos criamos. Por isso, sábio Jesus está, certo Jesus está, quando ele diz que tudo é possível quando crer. Tudo, gente, não é coisa ou outra, é tudo. O Cristo disse que tudo é possível quando se crer. Bom, vamos fazer a nossa prece, depois vamos passar a palavra a esse Espírito que vai nos trazer e abordando esse tema. Se integrar à natureza. Estou aqui lendo, tá? Quando eu tiro os olhos de você, porque eu estou lendo ali, ó. Se integrar à natureza, é o tema do programa de hoje. Agradecido, Senhor, por nos conceder estarmos aqui juntos em seu nome. E como o Senhor mesmo disse, quando nós nos reunimos em seu nome, o Senhor se faz presente. E nós acreditamos nisso. A sua presença e a sua energia em nós, o seu amor em nós, fazendo com que o nosso amor possa exalar e possamos, diante da sua luz, ou em sua luz, caminhar no rumo certo. E dizemos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, desejamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acredito que, diante de Cristo Jesus e estes espíritos elevados, não temos como esconder nada. Não tem como. Diante dessa imensidão de sabedoria, não tem como escondermos. Diante de Jesus nós somos o que somos. E Jesus nos aceita da forma em que somos. E nos ajuda para que nos tornemos pessoas melhores. Por isso que fingimento não adianta. Perante a luz da verdade, conhecimento, fingimento não adianta. Não é mesmo? Bom, então vamos lá. Com a palavra, a espiritualidade, e hoje representada por Andrei Volopov. Interação. A todo instante, nós, seres vivos eternamente, estamos a interagir com a vida. E a vida se faz em tudo. Uma rosa é a demonstração da vida. Um pássaro a planar no ar é a demonstração da vida. Um inseto, um animal e tudo quanto existe no universo é vida.
E a vida é a interação. Quanto mais interagimos com a vida, mais forte ficamos em nossa vida. Muitos irmãos adoecem por se isolar da vida, por não interagir com a vida. Devido à forma atual de se viver, muitos não têm tempo de pisar no solo com os pés descalços. Esta falta de contato com a terra impede o próprio corpo de interagir com o planeta que está a viver. Os pés, eles precisam estar em contato com a força do planeta, que vem do solo. A mente precisa estar sempre em comunicação com as forças que vêm do universo. Essa interação entre a cabeça e os pés cria o equilíbrio de todo o organismo físico. Devido à correria do dia a dia, os irmãos não observam a quantidade de vida que existe ao seu entorno. Não observa o cantar dos pássaros, não observa o som do ar, do vento, não observa o movimento dos insetos, o movimento das plantas. Não observa que há um som, uma música constante, gerada pela força do amor, vibrando em uma frequência que toca o coração e faz com que este encha-se deste amor. Este som é gerado por Deus, para que todos os corações abertos a ouvir, ouçam. Todos os corações abertos a serem transmissores destes sons, possa assim transmitir. A interação, irmãos, é fundamental para que a vida se faça a cada instante. Quanto mais a sua interação com a vida, mais forte ela fica, mais saudáveis os corpos ficam, pois estes corpos concedidos ao Espírito encarnado precisa de outras vidas para sobreviver. A vida vegetal, a vida mineral, a vida dos animais. Em nenhum momento se vê os irmãos agradecendo à Mãe Terra pelos minérios concedidos para a sustentação da vida. Dificilmente se vê o irmão agradecendo aos seres vegetais, aos animais que são abatidos para o bel prazer de muitos, esquecendo-se que a própria vida depende destas outras. A interação, meus irmãos, é fundamental para que a sua vida seja melhor.
observamos os nossos irmãos que vivem nas matas, aqueles que são considerados índios, o respeito que eles têm pelos seres vivos, em suas necessidades, precisam abater animais, colher os frutos, os vegetais, as raízes, consciente de que estes seres estão se doando para a própria vida deles, oram a Deus terra, a Deus ar, a Deus mata, por tudo quanto és concedido a eles para sobreviverem. O ser considerado culto, inteligente, perde-se a sensibilidade desta interação, deste sentimento de gratidão, gerando assim a interrupção desta comunicação com as outras vidas que mantém a própria. Meus irmãos, Deus nos concede a vida para que vivamos em harmonia com ela. Sejamos gratos a tudo quanto a vida nos dá. Salve Jesus, meus irmãos. Obrigado, Andrei Volopov. Obrigado. Quanto nós aprendemos, não é? Quanto nós aprendemos quando nós abrimos a mente para esse aprendizado. Nós temos, sim, que equilibrar. O equilíbrio nos dá a condição de seguir o rumo certo. Imagina você andando desequilibrado. Quem tem labirintite sabe que é horrível, não é? É horrível você se sentir tonto, sem equilíbrio algum, você não consegue ficar em pé. Então, se você não consegue ficar em pé, o que acontece? Te impede de caminhar, de seguir, de progredir, de prosseguir. Então, o equilíbrio em todas as áreas te dá maior condição de dar rumo à sua vida. Tudo que é fora do equilíbrio traz prejuízo. Tudo. Inclusive, quando você alimenta-se excessivamente, você cria um desequilíbrio para a tua vida. Quando você fica muito tempo sem comer, cria um desequilíbrio. Quando você sobrecarrega-se de trabalho, você se desequilibra. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo deve ser realizado moderadamente. Equilíbrio é a meta suprema da humanidade. Bom, vamos então agora estudar sobre mediunidade. Olha, o programa é rico, não é? Começamos, fazemos uma prece, ouvimos a mensagem no mundo espiritual, depois nos preparamos para estudar sobre mediunidade e depois nos despertamos para a responsabilidade que temos na propagação daquilo que nós já aprendemos. Então o programa é rico, sim. Cada momento é importante para que o dia seja mais produtivo para nós. É o propósito do programa Madrugada com Deus. Então vamos lá. Vamos então adentrar a sala de concentração. Uma sala preparada para esta sensibilidade ser aflorada nos médiuns. Quem é médium? Você, eu, nós. Com você, Gilberto Rissato, Sala de Concentração Intercâmbio Mediúnico. O que sempre aprendemos com os espíritos, sobre todo o início
de reunião. E sempre que os espíritos chegam ao ambiente e conseguem se conectar com o trabalhador, ele agradece a Deus. Assim nós devemos aprender a agradecer a Deus as oportunidades que nós temos, tantas quantas os espíritos também os têm, de poder fazer alguma coisa para aprender, ensinar e assim somar para a vida que nós queremos ter. Estamos numa sala de concentração e às vezes as pessoas nos perguntam como que a gente consegue se concentrar. Ora, a gente busca no Evangelho a resposta. Jesus disse, quando quiserdes falar com Deus, entra no seu quarto e fecha a porta. E aí Jesus nos deu a oração do Pai Nosso, que dentro da visão dos Espíritos é o maior mantra, o mais poderoso mantra que esse mundo já recebeu. Mas ainda os seres humanos lidam a prece apenas como algo que não tem muita importância. Mas aqueles que estudaram cada uma dessas frases imponentes, conhecendo das leis que regem o universo, sabe da importância da invocação que ela tem. Sempre essas palavras de invocação perpetuaram pelo mundo. E Jesus, o Cristo, nos deixou, dentro da oração do Pai Nosso, tudo e todas as coisas que precisamos fazer para entrar nessa sintonia com um mundo maior e receber desse mundo todas as informações e orientações que nós precisamos ter. Assim, para nós nos concentrarmos, cada um faz a sua prece. A prece que lhe fala mais alto ao coração. A prece que para cada um é importante. Por isso não existe algo comum a todos, porque todos os médiuns buscam as mesmas coisas, mas são diferentes, personalidades diferentes, pensamentos diferentes. Então usam caminhos de se concentrar diferentes para as coisas que eles querem alcançar. Assim, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente se concentra e vai seguindo um ritual para poder preparar as condições ou as coisas que depois nós vamos colher os resultados. Nós nos concentramos quando estamos escolhendo uma comida para comer. Quando estamos lendo alguma coisa que nos interessa. Quando precisamos resolver algum problema. A gente só
tem dificuldades para concentrar-se, quando a gente vai deixando as coisas piores irem aumentando na nossa vida e a gente não vai atrás para resolver. Então a nossa mente começa a nos cobrar, aí a gente quer fazer alguma coisa e a mente direciona para o outro lado. Por isso que é importante nós irmos resolvendo cada um dos problemas da nossa vida, para que a gente consiga depois alcançar esse estágio de concentração que precisamos ter, no caso dos médiuns, para estabelecer essa comunicação com os espíritos e da mesma forma os espíritos se conectarem com eles. Por isso é recomendável aos médiuns uma vida simples, resolver as coisas com simplicidade, resolver os seus problemas familiares com o conhecimento das leis de Deus, de tudo que o Cristo deixou para todos nós, para que nós, ao adentrarmos a sala de concentração, dentro da sessão espiritual, ao qual fazes parte, para não ter nada que preocupe. Por isso nós aprendemos que devemos fazer as coisas direito, bem feito, para não deixar a nossa mente preocupada com as coisas que deveríamos fazer e não fizemos, falar e não falamos. Assim, o médium ele vai educando a sua mediunidade, conduzindo a sua vida, para que durante o horário em que ele estará sob a influência dos espíritos, não possa ter nada com o que o tenha que se preocupar. Por isso, simplicidade no dia a dia, trabalhar, e trabalhar bem, fazer as coisas com amor, aonde estiver, resolver os conflitos pessoais, resolver conflitos com a esposa, com o marido, ajudar também os filhos, para que os filhos possam ter uma base para crescerem na vida, se desenvolverem, dentro de uma visão que vai lhes trazer lembranças boas pelo resto de suas vidas. Por isso que não tem como ser bom médium se for mau pai, mau irmão, mau filho. A nossa vida está se encaminhando para se resolver de todas as formas. Por isso que nós vamos aprendendo a ter controle sobre os nossos impulsos. Nós não vamos arrumando briga no trânsito, nos lugares públicos. Nós vamos tendo cada vez mais simplicidade e vamos observando o trabalho de todos, vamos combatendo os desperdícios de tempo, de coisas, e vamos aprendendo a viver coletivamente. Mediunidade é essa convivência pacífica que nós estamos aprendendo a ter no dia a dia, aprendendo a conversar com as pessoas, aprendendo a ouvir, aprendendo o que devemos aprender e com isso
realmente termos condições de discernir uma vibração da outra. Graças a Deus, graças a Deus. Olha só, eu vejo hoje o trabalho que essa casa faz de uma forma totalmente inédita. O trabalho do Templo Maria Santíssima, da Casa Espiritual, não restringe-se apenas às 4 paredes da sua sede. Esse trabalho se estendeu para o globo terrestre, para o planeta Terra. Como? Com este advento da internet que nos possibilita falar ao mesmo tempo com todo este planeta. Então o trabalho que nós fazemos aqui é para todos nesta casa chamada Terra. E você, onde você estiver, acabou de sair da sala de concentração. Estávamos ali, nos preparando para exercer a nossa mediunidade. Onde? No dia a dia de nossa vida. Vá, meu irmão, você está indo trabalhar? Vá e seja o médium de Deus, seja o médium dos espíritos de luz, seja o médium do amor. Vá e faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não queira ser melhor que os outros. Seja melhor do que você foi ontem. E assim você está ajudando nessa transformação planetária. Seja um propagador das mensagens dos Espíritos de Deus. Nós temos aí as nossas redes sociais, por que não usá-las para essa propagação? Por que não? A rede, o canal é seu, você fala o que você quiser no canal e não se preocupe com julgamento. Eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro, porque infelizmente, enquanto nos preocupamos com julgamento alheio, deixamos de fazer o que é certo. Não vou fazer isso porque senão vão pensar aquilo. Eu não posso impedir uma pessoa de pensar o que ela quer, mas eu tenho que ser verdadeiro com o que eu sou. Quando você é verdadeiro, a sua vida flui. Mas quando você tem que falsear alguma coisa para agradar outro, a sua vida emperra. Seja verdadeiro. Amanhã estaremos de volta. Conto com você na propagação destas mensagens. Vamos espiritualizar a humanidade. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.